bem-vindo a mais uma aula de literatura. Durante as nossas últimas aulas, a gente viu histórias aqui de mistério, que exigiam algum tipo de investigação, certo? Vocês tinham visto comigo já lá a história do Saci, né? De quem matou o Saci. Bem bacana aquela história. E também depois vocês viram com a professora Adriana outras histórias, inclusive Os Detetives do Prédio Azul. Também histórias muito bacanas e a gente viaja com elas, a gente voa com essas histórias. Para a história de hoje, eu vou precisar de interação sua. Vou precisar da sua ajuda para continuar a investigação que vai acontecer aqui. Calma, eu já te explico melhor, mas eu preciso dizer que você vai ter que deixar à mão os materiais básicos aqui para anotações, tá? Papel e lápis é o suficiente, tá? Então você só vai precisar disso e fique bem atento para o momento em que eu pedir a sua ajuda para você poder fazer sua anotação e me ajudar a solucionar esse caso, a ver o que vai acontecer nessa história. Então, vamos apresentar o livro que eu tenho hoje para te mostrar com uma história interessantíssima é Ladrões de Histórias. Esse livro foi escrito por João Anzanello Carrascosa. Ele é um importante escritor, tem vários livros bastante interessantes, eu gosto muito. Livros infanto-juvenis que fazem muito sucesso. Este livro, em particular, Ladrões de Histórias, é de uma coleção entre linhas e tem uma série de outros livros com outros autores também muito reconhecidos. Aqui, nessa história, Os Ladrões de Histórias, a gente tem um convite a fazer uma leitura de uma maneira diferente. Vai ser difícil para eu fazer com vocês dessa maneira, por isso eu vou contar como é que a história acontece, porque ele tem um jeito particular de ler. A leitura deste livro é toda interativa. A gente tem um mapa de leitura, em que a gente começa a ler e depois a gente vai decidindo que caminho a gente toma, se a gente quer ir para um lugar ou para o outro, conforme as indicações feitas ali no final de cada capítulo. Então a gente começa a ler, não é necessariamente pelo comecinho. A gente começa aqui no primeiro capítulo, claro, mas não continua. A gente vai para lá para frente, depois volta um pouquinho, depois vai de novo. É uma leitura bem bacana, uma delícia. E são caminhos diferentes, depende da sua escolha. E nós vamos fazer as escolhas juntos. Também, em alguns momentos, o autor coloca ali pra gente um desafio no final do capítulo. E a gente precisa descobrir aquela pista para continuar a leitura, senão a gente não consegue. E aí, será que você pode me ajudar? Vamos ver, vamos começar lá a pensar. Então, analisa ali comigo como é que tá a capa deste livro. O que tem aqui de elementos? O que você está conseguindo ver? O que será? Ladrões de histórias. Quem serão esses ladrões de histórias? E de que histórias? Já começou a pensar em alguma coisa? Então vamos investigar e vamos ouvir a história. Você está agora diante do portal de acesso. A história começa assim, num portal de acesso. E ao entrar, você está sendo convidado a ler essa história e conhecer as aventuras de Jorge e Alice, que são dois amigos que gostam muito de ler e que gostam também de desvendar mistérios. São muito curiosos e muito inteligentes. E onde eles moram, estranhos acontecimentos estavam ali pairando pelo ar. De repente, a mãe de Alice estava conversando com uma vizinha e não se lembrava mais do que estava falando. No meio da conversa, ela se perdeu,
Não se lembrava de uma palavra, disse ela. Pouco estranho. E depois, um pai que estava colocando a filha para dormir estava contando para ela a história da Branca de Neve e não se lembrava no final. Depois perguntou se tinha um lobo na história da Branca de Neve e já não sabia de mais nada. Isso estava um pouco esquisito. Bom, acharam que era um surto, algum problema passageiro, mas no dia seguinte, indo para a escola, perceberam os dois amigos, Jorge e Alice, que estavam faltando algumas letras numas placas de rua. As palavras estavam sumindo. E também não estavam entendendo alguma coisa porque as notícias do jornal tinham uns pedaços em branco. Alice correu para dar uma olhadinha no livro que ela estava lendo porque ela queria saber o final, mas as páginas finais estavam sem letra nenhuma. Uma confusão se deu por ali. E agora, o que será que estava acontecendo? E perceberam que era no mundo todo. As notícias da TV, do rádio, dos jornais impressos, de todos os lugares, estavam com palavras, com letras faltando. O que será que estava acontecendo? Quando os dois estavam conversando sobre isso, viram surgir diante deles uma mensagem, mas uma mensagem estranha. E eles não conseguiram entender muito bem, até que Alice olhou e, claro, vamos pegar um espelho para poder ver essa mensagem. Vamos ver se você consegue me ajudar? Vou mostrar a mensagem que apareceu lá. Pega um espelho também e dá uma olhadinha para ler ela ao contrário. Veja lá. Essa foi a mensagem. E aí? Você consegue me ajudar agora? Então, conseguiu ver? A única pessoa que sabe o que está acontecendo é seu Zelão. Quem será que é esse seu Zelão? Bom, Alice e Jorge sabiam muito bem quem é seu Zelão. É um velho, meio maluquete que morava lá perto da casa deles. E eles pensaram, puxa, será que não tem jeito mesmo? A gente vai ter que ir lá falar com esse homem? E não gostaram muito da ideia, não. Mas foram porque perceberam que a coisa não tinha jeito e ninguém sabia explicar o que estava acontecendo de fato. Bom, foram até a casa do seu Zelão. E lá chegando, seu Zelão estava esperando por eles. Logo disse, receberam a minha mensagem? E os meninos ficaram super curiosos. Como assim? Você mandou aquela mensagem pra gente? Nós ficamos super curiosos com isso e queremos realmente saber o que está acontecendo. E então, seu Zelão explicou para eles o que estava acontecendo. As letras estavam sumindo por causa dos trevosos. E então eles perguntaram, quem são os trevosos? O que é isso? São seres lá do país da imaginação. E eles comem letras. Eles se alimentam de letrinhas. Tá, então não tem o que fazer? Foi o que Alice perguntou. A gente não vai conseguir sair dessa situação? Porque eles estão comendo letras? E o que eles estão fazendo aqui, se eles são do país da imaginação? Então, Zelão explicou para eles tudo o que eles precisavam saber.
Os trevosos eram esses monstrinhos que comem as letras, mas eles comem as letras que sobram lá do mar de letras. O rio das letras que corre lá no país da imaginação. Porque todas as letras vão se juntando para formar palavras. E as palavras, frases, e as frases vão formar as histórias. Então é lá no país da imaginação que as histórias são criadas. E cada história é engarrafada. Fica dentro de uma garrafa prontinha. E as musas engarrafam e colocam no arquivo da terra, que fica logo ali próximo. Então, quando um escritor acha que ele teve uma super ideia e escreveu uma história nova, na verdade, o que ele fez foi viajar para o país da imaginação e pegar uma cópia dessas histórias lá com as musas e levar de volta para o seu lugar, para sua casa. É interessante. Mas por que nunca ninguém conta essa história, então? E aí o seu Zelão explicou. Mas é porque depois de pegar a garrafa com a história, tem que passar pelo rio do esquecimento. E aí já não se lembram de mais nada que tinha acontecido lá. Não se lembram. E vão com a história para lá. Ok. Pode até ser isso. Mas então, por que o seu Zelão sabia disso tudo? Se ele também não tinha que passar pelo rio do esquecimento? E então, ele contou que as musas até já deixavam, porque ele foi tantas vezes, que ficou difícil de esquecer desse trajeto todo. Então, somente algumas pouquíssimas pessoas tinham este privilégio de saber o que acontece no país da imaginação. E lá tem de tudo, inclusive, então, os trevosos. E para eles é muito bom porque sobra muita letra. E eles comem à vontade aquelas letrinhas. E não tem problema nenhum. Eles não fazem mal para ninguém. Acontece que sempre que se vai para o país da imaginação buscar uma história, você pode sair de lá somente com essa história. Não se deve trazer nada de lá. Nada. E alguém, desavisadamente, acabou trazendo algum desses bichinhos para cá. E é isso que está acontecendo. E não vai mais ter jeito. Se vocês não conseguirem capturar todos os trevosos e levar novamente para o país da imaginação, nosso mundo vai cair completamente no esquecimento. Sim, a gente não vai mais conseguir se comunicar. Sem as letras, sem as palavras, a gente não vai mais conseguir. Bom, então precisamos ir até lá. Mas como a gente faz para ir até lá? O que a gente precisa fazer? Zelão disse, é muito fácil. Basta imaginar. Tá, parece fácil demais, né? Vou só imaginar? Mas você tem que pensar como você vai chegar lá. E você tem que pensar logo. Então vamos lá. Pensem que a gente não tem muito tempo. A Alice fechou os olhos e pensou. De repente, ali na sala onde eles estavam, apareceu algo diferente. Apareceu Vamos ver se você consegue me ajudar. Olha ali o que tem de estranho nessa sala. O que é? Dá uma olhadinha.
então, você conseguiu descobrir o que tinha de diferente aqui? Ah, você viu, né? É um camelo. Isso mesmo. Nossa, um camelo aqui no meio. Tem muito livro nessa sala, tem algumas coisas ali meio caindo, né? Mas um camelo? É. Então a gente precisa pensar nisso aí. Apareceu um camelo. Por que será que apareceu um camelo? Foi o que a Alice imaginou. Realmente ela pensou num camelo, e agora eles teriam que ir de camelo para o mundo da imaginação. Jorge ficou ali, né, meio chateado. Oh, puxa, Alice, agora a gente vai de camelo, mas não tinha um jeito mais rápido, mais fácil? Foi a imaginação naquele momento. De qualquer forma, eles precisavam se equipar. Isso. O camelo disse sim para eles se apressarem, para pegarem as mochilas e logo juntarem os objetos, o que eles achassem necessário para a expedição que eles iam fazer lá no país da imaginação para tentar capturar os trevosos. Eles precisavam de algo de lá para poder capturar esses monstrinhos comedores de letras. Bom, então eles foram preparar as mochilas. Trouxeram várias coisas. Aí Zelão só teve que chamar a atenção dos jovens. Só que vocês só podem escolher 2 coisas dessas. Somente 2 objetos vocês podem levar para essa expedição. Eles precisaram escolher. E agora, se fosse você, quais objetos você escolheria para poder colocar na sua mochila? Vamos lá, vou te mostrar e aí prepare a sua mochila. Ok, vamos ver se seus objetos serão úteis ou não, mas a mochila é só sua, você prepara, ok? Bom, o ideal seria levar tudo, né? Mas 2 objetos. Com esses 2 objetos que cada um escolheu, você considera os que você escolheu. Os 2 montaram no camelo e rapidamente já estavam lá no país da imaginação. Eles nem acreditaram, que lugar diferente! Chegaram logo, encontraram um gnomo no meio do caminho e conversaram com esse gnomo. Perguntaram para eles como eles poderiam capturar os trevosos. Contaram para ele tudo o que estava acontecendo aqui no mundo real. E o gnomo disse que poderia ajudá-los sim. E eles tinham que ir para a Serra Quieta. E lá eles conseguiriam mais algumas informações. Então, eles foram em direção a esse lugar, a Serra Quieta. Lá, o gnomo estava os guiando até lá. E ele disse que eles precisariam conversar com os trevosos. Os trevosos iam ter que contar para eles como fazer isso. Só tinha um problema. Os trevosos não falam. A Alice ficou abismada. Eles comem letra o tempo todo, como é que não falam? Não, é só por pensamento que eles se comunicam. E como eles poderiam ler os pensamentos desses bichinhos? Então, o gnomo deu 2 alternativas. Eles poderiam buscar um cristal que permitia que eles passassem e lessem como se fossem balõezinhos das histórias em quadrinhos, sabe? O que os trevosos estavam falando. Ou ainda eles poderiam
pegar um outro líquido, com um vento, jogar nesses trevosos, fazer com que eles soltassem a fala. Os dois meios eram super difíceis. Eles precisavam ou procurar o cristal, minerando ali, ou eles precisavam jogar o líquido e pegar um pouquinho de vento para poder jogar nos trevosos. Os dois eram muito difíceis, mas eles acharam que, com a ajuda do gnomo, eles poderiam encontrar o tal cristal. E conseguiram mesmo. O gnomo foi muito ágil e rapidamente entregou um pedacinho do cristal para Alice. Alice ficou muito agradecida e foi junto com o seu amigo, com o seu amigo Jorge, até a entrada de uma caverna, onde parecia que tinha alguns bichinhos ali. E pareciam morcegos, estranho. Mas Alice logo percebeu que eram os trevosos. Colocando o cristal logo à frente, viu que eles estavam conversando e falando sobre eles. Um deles dizia assim: quem são essas crianças? O outro dizia assim: o que estão procurando aqui em nossa caverna? E o terceiro disse: ih, lá vem encrenca. E então Alice tentou conversar com eles, porque escutar eles conseguiam. Tentou conversar com eles. Não queremos encrenca, de forma alguma. Nós precisamos trazer de volta os irmãos de vocês, outros trevosos que estão no mundo real, acabando com tudo que tem por lá. Então, eles disseram que tinham sim como ajudar. Mas para isso, eles precisavam ir até a Torre dos Segredos. E lá, eles poderiam pegar uma caixinha que ajudaria a pegar os trevosos. Só que quando eles chegaram na Torre dos Segredos para buscar a caixinha, a caixa da escuridão, eles se depararam com 3 portas. E nessas 3 portas tinham umas letras embaralhadas e eles não estavam entendendo muita coisa, não. Então, Jorge foi fazer a leitura mais de pertinho. Na primeira porta, ele conseguiu ler essas letras: PR, B, L, M, S. Logo depois, tinha mais outras letras ali: O, E, A. Não fez sentido para eles. Foram ler na outra porta: C, M, N, H, S. Também não entenderam nada. A, I, O. Vamos tentar a última porta, eles pensaram. I, S, L, C cedilha S. E depois O, U, O, tio, E. Opa, não fazia muito sentido. Até que Alice olhou para Jorge e disse: você não está percebendo? Nós temos grupos diferentes de letras. Na primeira parte temos somente consoantes. Na segunda parte, somente vogais. Em todos os casos. Primeiro grupo de letras, só de consoantes. O segundo, só de vogais. Precisamos misturar para ver que palavras conseguimos formar. Agora eu conto com a tua ajuda, então. Pode misturar cada uma das portas e ver que palavra você consegue encontrar em cada uma delas? Então, é com você.
Conseguiu encontrar? Claro que sim, né? Tá fácil. Então vamos lá. A primeira é problemas. Será que a gente iria por essa porta? Problemas? Na segunda porta a gente tem caminhos. Ah, já parece melhor, né? E eu penso que sim. E na última nós temos soluções. Gente, para qual a gente vai? É possível, na leitura deste livro, ir por qualquer uma dessas portas. Cada uma vai dar para um capítulo diferente. Aqui para você, a gente vai pular os problemas, né? A gente sabe que tem caminhos, mas a gente vai direto para a solução. Melhor coisa a gente ir para a solução. Então, vamos a ela. Eles foram, então, para a Torre dos Segredos. Abriram ali, conseguiram chegar até o lugar onde tinham várias caixinhas e precisavam procurar então a caixinha da escuridão. Alice, muito certeira, não olhou muito para as outras, ela sabia o que precisava pegar. Mas Jorge acabou pegando uma outra caixinha qualquer e colocou no bolso sem que ela visse. Bom, assim que encontraram a caixinha da escuridão, saíram dali e foram logo perguntar pro camelo que tinha levado eles até lá, se eles poderiam voltar já. E o camelo rapidamente os levou de volta. Chegaram no mundo real e abriram a caixinha da escuridão, que logo foi sugando todos os trevosos que estavam por ali. Demorou muito tempo, mas assim que a última nuvem de trevosos passou por lá, a caixinha se fechou automaticamente e eles teriam que voltar para deixar os trevosos lá. E eles poderiam deixar em qualquer lugar, conforme disse o seu zelão. Dessa vez era muito mais rápido. Eles só imaginaram que estariam lá perto do Rio das Letras e já se transportaram para o país da imaginação. Mas tinha um problema ainda. Eles conseguiram trazer os trevosos para cá, mas eles precisavam pegar todas as cópias de todas as histórias que tinham sido esquecidas no mundo real, que tinham sido perdidas. E eles precisavam pegar as cópias com as musas. E as musas não queriam muito deixar, não. Porque só pode pegar uma história por vez. Mas eles tentaram explicar o que tinha acontecido e as musas não acreditaram. Foi nesse momento que aquela caixinha teve sua serventia, pois Jorge abriu e dentro da caixinha tinha o anjo da verdade. Com a presença desse anjo, as musas acreditaram neles, porque era verdade o que eles estavam dizendo. E eles conseguiram entrar. Mas eles ainda precisavam desvendar mais um mistério. E eles precisavam passar pela deusa da memória, ela que poderia dar o acesso a eles. Para isso tinha um super desafio. E esse desafio é com você. Consegue completar essa cruzadinha aqui? Nós temos aqui 7 itens. E aqui no meio vai formar uma palavra, que é a chave de acesso. Então, veja se você consegue completar. Então, agora, você, com as respostas dessa cruzadinha, a gente vai poder prosseguir com essa leitura. Então, descubra a palavra secreta aqui, complete tudo. Na próxima aula, a gente continua essa leitura. Então, até lá!